Querido Deus, é tão bom, meu Pai, falar com o Senhor. Oh, meu Deus, é tão bom a gente depender do Senhor. Te pedimos nesta noite, ó Pai, porque o nosso coração almeja, nós precisamos, carecemos que o Senhor fale conosco. E aqui está, meu Deus, o teu servo, vaso que o Senhor, meu Deus, preparou para ser esse instrumento nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, usa ele com toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem para abençoar a teu povo, a tua igreja, e usa ele, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Eu quero cumprimentar a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E expressar a minha profunda alegria por poder voltar à Catedral da Família e rever o servo de Deus, pastor Salmo, rever o servo de Deus a quem nós amamos e admiramos e respeitamos do Senhor, e rever os irmãos. Amém, irmãos? Interessante, para complementar o testemunho da minha esposa, quando ela tinha 14 anos, eu fui fazer uma cruzada de evangelização em Lorena, e ela se converteu na cruzada. E com 60 anos eu caso com ela. Isto é a verdadeira história de amor. Amém, irmãos? Quem sente o amor de Deus aqui esta noite? O amor está no ar. Vamos ler a palavra de Deus no texto básico, que é a escritura desta campanha. Pastor Salmo me informou, já completou 14 anos da campanha de Jabes. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, o versículo de número 9 e o 10. Assim nós lemos: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Jabes foi o mais ilustre, foi o mais inteligente dos irmãos dele. Sabe quantos irmãos ele tinha? 42. 42 irmãos, da tribo de Judá, a maior tribo de Israel. E diz a palavra do Senhor que ele pediu tudo a Deus, e Deus lhe concedeu. E a parte que me toca hoje é a parte final, exatamente do versículo, quando o pastor Salmo, nós nos comunicamos, e então ele disse a mim, para que se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não sejas afligido. E antes de falar sobre a aflição do mal, eu gostaria de dizer o seguinte: ele diz: Senhor, a única maneira do mal não me afligir é a tua mão comigo. A tua mão, não é necessário tocar não, tá bom, irmão, obrigado. A tua mão não pode faltar na minha vida. E a mão, irmãos, quando a gente vê sobre a mão é uma parte obrigatória do corpo humano, não é verdade? É um membro obrigatório do corpo de uma pessoa. Quando se fala da mão, fala da presença de alguém, fala da presença do corpo. E a gente encontra coisas extraordinárias sobre a mão de Deus. Jabes entendeu: se a tua mão não for comigo, eu não serei liberto da aflição do mal. Eu não posso ampliar o meu território, eu não posso ter a tua bênção. Então, quando nós vemos sobre a ação da mão de Deus, em primeiro lugar, nós encontramos a mão de Deus criando. A mão de Deus criando. A mão de Deus tem um poder criativo. Quando Deus começou a fazer a criação, Deus abriu a boca e disse: haja sol, e o sol apareceu. Haja lua, estrelas, porção verde, porção seca, e tudo foi aparecendo. Agora Deus disse: agora eu preciso criar a coroa da criação. Agora eu preciso criar a glória da criação. Então Deus disse: haja homem. Foi assim, irmãos? Não, disse o homem não. O homem eu vou criar com as minhas mãos. O homem eu vou fazer com as minhas mãos. Deus criou tudo pela boca, pela palavra. O homem foi a mão. Por isso que Jabes disse: se a sua mão não for comigo, eu não serei liberto do mal. Deus tomou a sua mão para criar o homem. E é interessante que
quando Deus decidiu criar o homem, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre as criaturas das águas. Deus disse: eu preciso de um padrão, eu preciso de um modelo para criar o homem. Qual é o modelo que eu vou usar? Vou criar o homem como uma estrela brilhante, bonita? Não, esse modelo não é bom. Vou fazer o homem como um abacaxi e a mulher melancia, como uma fruta? Também não. Já sei, vou fazer o homem como uma pedra bonita, uma árvore? Não, esse modelo não é bom. Já sei, vou fazer o homem como um animal. Vai ser um padrão, vai ser um modelo bonito? Não, isso também não. Deus disse: como é que eu vou fazer o homem? Já sei, vou fazer o homem igual a mim. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você se parece com Deus, você foi feito igual a Deus. Você não tem que ter vergonha da tua aparência. Você não tem que estar pensando na tua cabeça que a parte mais importante do corpo, aonde a unção desce e a coroa fica, que você não é aceitável. Não, você é aceitável porque Deus fez você com a mão dele. Deus disse, né, fez o homem com a sua mão. Quando você pergunta, por exemplo, o judeu que é o homem, o judeu declara: o homem é pó, o homem é barro, o homem é lama. E é verdade, porque és pó, em pó te tornarás. Deus pegou o barro, Deus pegou a lama. Já quando você pergunta o grego, que é o homem, o grego diz o antropos, antropologia, estudo do homem. O antropos é aquele que olha para cima. Depois que Deus fez, a mão de Deus, irmão, foi a mão de Deus. Eu e você somos handmade by God's hands. Eu e você somos artesanato de Deus. Deus com a mão. Por isso que Jairo disse: se a tua mão não for comigo, o mal não vai me afligir. Então preste atenção. Depois que Deus fez o boneco, Deus não soprou no vento, Deus não soprou na flor, Deus não soprou na fruta, Deus não soprou na água, Deus soprou no homem. Deus só soprou em você. Quem que Deus soprou em você? Espírito. Deus é espírito. Quem sopra, sopra de dentro. Deus fez o homem espírito, alma e corpo. Fez o homem espírito para o espírito dominar a alma e a alma dominar o corpo. E é muito importante isto aqui quando Deus faz o homem. Deus fez o homem. Depois a mão de Deus criando. Preste atenção. Deus não fabrica nada, Deus cria. Deus não é um Deus genérico, Deus é um Deus autêntico. Deus faz homem verdadeiro e mulher verdadeira. Deus faz gente autêntica, original. Deus não é xerox. Deus não é genérico. Depois a mão de Deus criou o homem. Agora a mão de Deus plantou. Plantou o quê? Um jardim. Plantou um jardim. Está aqui o jardim, né? Pelo menos aqui tem uma réplica, um pouco que se parece ao jardim que Deus fez. Um jardim completo, um jardim frutífero, um jardim florido, um jardim maravilhoso, o jardim de águas abundantes, o jardim do Éden. A palavra Éden, no original hebraico, quer dizer delícia, lugar de encanto, paraíso. Deus fez aquele jardim, Deus plantou, foi a mão de Deus que plantou. Quando você faz um jardim, o uso das máquinas é muito pouco. É a mão que entra, é a mão que revolve a terra. Então Deus, com a mão dele, primeiramente cria o homem. Depois Deus faz o jardim. Depois que Deus faz o jardim, depois de fazer este homem perfeito, o homem não é um animal biológico. O homem é a coroa da criação. O homem é a glória, é a natureza de Deus, é a expressão de Deus. Deus fez o homem imortal. Deus fez o homem, na hora de trabalhar, ele não suava. Deus fez a terra, na hora de produzir, não tinha espinhos nem abrolhos. Deus fez a mulher, na hora de gerar filho, não tinha dores de parto. Presta atenção, Deus fez tudo perfeito. Fez o jardim e este homem integral, e este homem verdadeiro que ele fez, ele disse: você agora, eu fiz o jardim e eu estou estabelecendo, você vai trabalhar no jardim, você vai lavrar a terra e você vai guardar o jardim. Todo mundo que é feito por Deus tem que trabalhar. Todo mundo que é feito por Deus tem a capacidade de lavrar a terra, de extrair da terra coisas que ninguém extrai. Capacidade que Deus te dá.
Isso aqui chama-se o quê? O jardim, né? Deus fez o jardim e colocou o homem para trabalhar. O homem integral para trabalhar, para lavrar e para cuidar do jardim. Agora a mão presente de Deus que Jabes pediu, se a tua mão não for comigo, significa a presença de Deus. A mão não pode estar separada do corpo. A mão significa a presença de Deus, está ligada ao corpo. A mão significa a presença de Deus. E agora preste atenção, irmão. Depois que Deus fez esse jardim, Deus disse: Adão, eu fiz esse jardim para ser a nossa intimidade, para ser o lugar da nossa intimidade. Eu vou estar com você todo dia, eu vou conversar com você, tu vai desfrutar comunhão, tu vai se fortalecer, porque na presença de Deus a nossa fraqueza desaparece. Eu vou repetir: na presença de Deus a tua debilidade desaparece. Todo mundo vai sair daqui forte hoje. Todo mundo, por quê? Por causa da presença de Deus que aqui está. A mão é a presença de Deus. E o jardim do Éden não era simplesmente um lugar físico. Pergunta os arqueologistas, abre o Google aí, procura qual é a localização exata do jardim do Éden. Rio Eufrates, Rio Tigre? Não, a localização exata do jardim do Éden, ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe qual é a localização física do jardim do Éden. Por quê? Porque o jardim do Éden era mais do que um lugar físico. Sabe o que era? Era uma presença, era um ambiente, era uma atmosfera, era a presença de Deus. O jardim era Deus. O jardim era a presença de Deus. Era o paraíso, era o deleite. Era o homem, a completude integral, o homem verdadeiro, o homem e a mulher completos, né? O jardim do Éden, não havia calor excessivo. Eu e minha esposa ficamos apavorados. 36 graus, 38 graus em Goiânia, superaquecimento o mundo inteiro. Jardim do Éden não era assim. Havia, meus queridos irmãos, né, o equilíbrio de tudo, era um ambiente, era a presença, era a intimidade. O jardim do Éden era a intimidade de Deus com a coroa da criação. O de mais nobre ele fez com as mãos. Na presença de Deus, eu já falei, a nossa fraqueza e debilidade humana, né, desaparecem. Na presença de Deus existe um propósito. Qual foi o propósito que Deus fez o homem? Deus fez o homem e a mulher para ficar na presença dele. Deus fez o homem e a mulher para viver um ambiente de intimidade. Você e Deus, Deus e você. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ninguém conhece o Pai se não conhece o Filho. Ninguém conhece o Filho se não o Pai. Nós temos intimidade. Está entendendo, irmão? Então você foi feito para um propósito, para estar na presença de Deus. Na presença de Deus existe identidade. Escute isso aqui. Muita gente está em crise de identidade. Não sabe quem você é, não sabe o que vai fazer, não sabe quem é teu marido, não sabe quem é teu filho, não sabe de nada. Crise de identidade. Na presença de Deus você descobre quem você é. O homem só é homem na presença de Deus. Fora da presença, perdeu a identidade. A mulher completa, a mulher original, verdadeira, só é mulher na presença de Deus. Saiu da intimidade, já não é mais. Começa a crise, começa, né, questionamentos na mente: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Quando você não sabe quem você é, as pessoas te rotulam. As pessoas dizem: você é um boboca, não sabe nada, você não sabe nada, não sabe onde está, não sabe a origem, não sabe. Jesus disse: eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, sei de onde vim, sei onde estou e sei para onde vou. Eu não tenho crise de identidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o profeta, eu sou a vida, eu sou! Na presença de Deus, você vai descobrir coisas na tua vida que você não sabe. Na intimidade com Deus, o teu potencial vai florescer. Você vai ver: eu não sabia que eu tinha isso. Claro, chegou na presença, a presença vai revelar. Na intimidade com Deus, então você tem a identidade, não é verdade? Deus criou o homem e a mulher, né, para ser pessoas totais da presença dele. A intimidade com Deus. Jardim é lugar de intimidade. Eu pergunto para você: sua vida é um jardim? Primeiro casamento que Deus fez foi no jardim. Primeira família que Deus estabeleceu foi no jardim. Sua família é um jardim. Seu casamento ainda continua no jardim. Deus, a presença ainda está no jardim.
Então, irmãos, no jardim você tem intimidade com Deus. No jardim você tem imortalidade, vai viver para sempre. No jardim você tem proteção, porque Deus guardava o jardim. Deus protegia o jardim. A igreja é um jardim fechado do Senhor. É um jardim fechado, né? Você está fechado. Sabe o que Deus diz para você? No dia que o mal quiser te atacar, no dia da tua adversidade, eu te esconderei no esconderijo do meu pavilhão. Eu te ocultarei lá. Não vai ter diabo que vai ver você lá. Teus inimigos não vão te enxergar lá. Os demônios não vão te ver, porque Deus vai te esconder no oculto do pavilhão dele. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Na presença de Deus há descanso. Moisés disse: Senhor, mais de 1,5 milhão de pessoas, como é que eu vou aqui nesse deserto que não tem nada? Eu só vou se a tua presença for comigo. Deus disse: vai com você, Moisés, e vai te dar descanso. Na presença de Deus você vai ter descanso. Descanso espiritual, descanso mental, descanso na alma, descanso no corpo. As coisas vão caminhar na verdadeira hora. Na presença de Deus você vai ter alegria. A Bíblia declara que na presença do Senhor há fartura de alegria. Mas Jabes orou e disse: Senhor, se a tua mão que me criou, se a tua mão que fez o jardim, se a tua mão que me levou para a tua presença, por favor, não permita que o mal me atinja. Não permita que eu seja afligido pelo mal. E a palavra do Senhor declara que o mal chegou. O mal chegou. Como chegou? Através da rebelião de Adão e de Eva. Eles pecaram e foi em obediência a uma proposta satânica. O diabo chegou e propôs para a mulher: você e o teu marido vão conhecer o bem e o mal. Conhecer bem e o mal? Você é do bem e você é do mal? Você fala língua estranha na igreja e palavrão dentro de casa? Você é corintiano e é flamenguista ao mesmo tempo? Você joga em dois times? Você tem 2 caráteres? Isso é proposta satânica. Proposta é conhecer o bem e o mal, fazer o bem na igreja, fazer o mal aí fora. Falar a verdade na igreja, falar mentira aí fora. Não, isso é coisa do diabo. E foi aí que surgiu o mal. Quando o homem obedeceu às propostas satânicas. Satanás fez 4 propostas. Conhecer o bem e o mal, né? Você, né, vai ver o que quiser, os vossos olhos serão abertos. Vocês podem pecar que não vai acontecer nada. E a última proposta, a mais terrível: vocês serão deuses. Serão como deuses. Então veio o mal. E quando veio o mal, o que aconteceu, irmão? Quando o mal veio, o jardim fechou. Quando o mal veio, a presença saiu. Quando a presença estava no homem, o homem tinha intimidade com Deus, havia presença, havia autoridade e havia ordem. Quando o homem pecou, saiu a presença, saiu a autoridade e entrou a desordem. Entrou a desordem. Porque fora da presença de Deus é desordem. Por que nós estamos todos em ordem aqui? É por causa da presença do Senhor que está aqui. É a presença dele, não é o Joá Caetano, nem o pastor Salmo, nem a minha esposa. É Deus que está aqui. Onde Deus está, há a autoridade de Deus, há a ordem de Deus. Aí, depois que o homem pecou, o jardim fechou. O jardim foi embora, desapareceu o Éden, ninguém sabe onde está. Deus colocou um querubim com a espada na porta do jardim. Na porta, porque diz a Bíblia que Deus expulsou o homem do jardim. Deus não disse: oh, Adão, please, come here, move away, sai daí. Não, Deus expulsou o homem e o pecado, o homem e a mulher do jardim, porque pecaram contra Deus. O pecado afasta a presença de Deus. Deus não comunga com o pecado. A luz não participa com as trevas. Não adianta você estar na igreja vivendo uma vida dupla. Não adianta. Você está aqui falando a verdade e lá fora você se entrega como um instrumento para o mal. Isso é proposta satânica. E aí a palavra do Senhor declara que Deus colocou o querubim com uma espada. Por quê? Para que o homem não voltasse para o jardim, tivesse acesso à árvore da vida e fosse pecador eternamente. O homem seria pecador eternamente. Deus fechou o jardim e abriu um novo e vivo caminho na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus chamou a terra,
Aí Deus chamou o homem, aí Deus chamou a mulher, e aí Deus chamou a serpente para uma conferência. E disse: Adão, eu fiz você perfeito, eu fiz você super inteligente, eu fiz você poderoso, mas você pecou. Você vai continuar a trabalhar, só que agora você vai suar. Só que agora você vai se esforçar. Antes você não suava. Agora houve a desordem, houve o pecado, você vai suar. Chamou a terra e disse: terra, você vai produzir, vai continuar a produzir. Só que agora vai ter espinhos. Só que agora vai ter cardos. E Deus chamou a mulher e disse: mulher, eu te dei como companheira do homem, eu te fiz como parceira. Agora você vai estar debaixo da submissão dele. Antes do pecado, a mulher não tinha aquela posição. Deus disse: agora você vai continuar a gerar, só que vai multiplicar. O teu parto será com dor. E Deus chamou a serpente de serpente. Você era o animal bonito do campo, andava de pé. Muitas nações do mundo, na Índia, nós temos missões na Índia, o povo adora cobra. No Egito, a cobra está aqui no exército, no lado do soldado. Adora um deus cobra, a serpente, a deusa Manassa. Deus disse: serpente, você não vai ficar mais de pé, você vai arrastar, você vai comer o pó da terra. Juízos de Deus sobre o homem, juízos de Deus sobre a terra, juízos de Deus sobre a mulher e sobre a serpente. Eu quero dizer, queridos irmãos, que nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que restaura, é um Deus que perdoa. Mas o perdão de Deus não afasta a disciplina sobre o pecado. Vou repetir: Deus perdoa, Deus restaura, Deus levanta, Deus regenera, mas o perdão de Deus não afasta a disciplina sobre o pecado. Pode ver na Bíblia, está tudo assim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora então, Jabes está dizendo: Senhor, eu não quero que venha sobre mim a aflição do mal. O mal existe, irmãos, o mal existe. O mal existe, como existiu para o homem e para a mulher. O mal nos separa. Diz a Bíblia, o irmão leu aqui esta noite, que a mão de Deus não está amarrada para não poder abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando você peca, a presença sai, o jardim vai embora, o paraíso acabou. Foi o que aconteceu, irmão. A intimidade foi cortada, cortou-se a intimidade. Deus estabeleceu um tempo de intimidade. Eu vou falar com você, Adão, todo dia. Adão não tinha medo, Adão não tinha consciência de pecado, que estava nu. Adão não tinha vergonha, Adão não se evadia, se escondia. Escondia por quê? A presença de Deus não intimida ninguém. A presença de Deus traz aconchego, a presença de Deus traz comunhão. Mas o homem pecou. Davi disse: não me lance fora da tua presença. Davi disse: Senhor, se eu for lançado fora, eu estou perdido. Eu perco a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou. A Bíblia diz que Sansão, aquele homem tremendo, alguém pensa que Sansão era um MMA, era um heavyweight fighter, era um lutador de peso pesado. Sansão, irmão, era um homem comum. Mas Sansão, irmão, ele não tinha músculos, né? Mas era um homem que foi consagrado para estar na presença de Deus. Quando o anjo aparece para a esposa de Manoá, diz para ela: mulher, acabou o teu ciclo de esterilidade. Você vai gerar um homem, o nome dele vai ser Sansão, filho do sol. Ele vai nascer para ser campeão, ele vai nascer para ser herói. Ele será nazireu, consagrado a Deus, na intimidade de Deus. Não poderá tomar bebida forte, jamais tocará em cadáveres de animais ou de pessoas ou de humanos, nunca poderá cortar os seus cabelos, será nazireu desde o ventre da mãe até a morte dele. Não, irmãos? O segredo de Sansão não estava em não cortar o cabelo. O segredo de Sansão estava na obediência ao pacto que Deus fez com ele. Quando ele entra na cidade de Gaza, os filisteus tinham 5 grandes cidades. A de Gaza era a mais importante. As portas de Gaza foram fechadas, porque os filisteus disseram: vamos prender Sansão, ele não vai conseguir fugir. Perto de meia-noite ele acordou, viu aquelas portas grandes, né? As portas pesavam 700 quilos, as 2 portas.
Sansão arrancou a primeira, arrancou a segunda, colocou nos ombros e subiu a montanha de Hebrom, diante do olhar dos inimigos, o homem mais forte da história. Mas um dia Sansão pecou, e ele pecou durante 3 vezes, Deus ainda teve misericórdia dele. Ele foi pecando, pecou. Na última vez, ele disse: como das outras vezes, eu me levantarei e abaterei os meus inimigos. Aí ele descobriu que a presença havia saído, que o Espírito havia saído. O Espírito saiu. Quando a presença de Deus sai, irmão, somos pessoas decepcionadas. Somos pessoas, cadê aquele entusiasmo? Cadê aquela alegria? Cadê aquele dinamismo? Cadê aquela empresa que ia de vento em popa? Cadê aquela família que irradiava felicidade? Saiu a presença. A presença saiu. Saiu da vida de Sansão. Saiu da vida de Geazi. Lembra de Geazi? Quando Geazi, irmão, tinha como tutor Eliseu. Eliseu, profeta de Deus tremendo, 2 vezes o ministério maior do que o ministério de Elias. Se o ministério de Elias foi grande, imagina o de Eliseu. Geazi simplesmente fez descaso. Geazi não deu a mínima importância. Quando ele pecou, a presença saiu. Ele ficou leproso e a família ficou leprosa. Nunca mais. Diz a Bíblia, Geazi seria o substituto natural de Eliseu. Irmão, não deixa a presença sair. Não saia da presença. Não saia da intimidade com Deus. É ela que te dá importância. É ela que te dá identidade. É ela que te fortalece. É ela que te abençoa. Quando o filho pródigo estava lá no chiqueiro de fogo. Quantos empregados do meu pai. Agora você lembra, né? Quando você estava lá com seu pai, na intimidade do pai. Tinha o carinho do pai. Tinha a mesada do pai, tinha o verde da fazenda, tinha o leite fresco, tinha tudo. Você não deu a mínima. Agora, lá fora, quando você está no chiqueiro de porco, não sabe o que vai fazer. Quantos ele lembrou? Irmão, eu quero dizer o seguinte: todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto a presença muito forte de Deus. Avalie o que você tem aqui. Não vá chorar mais tarde quando você estiver na prisão, lembrar da igreja. Quando teu filho estiver envolvido nas drogas, quando a tua filha aparecer grávida dentro de casa, quando alguém te trair, te colocar um processo em cima, agora eu quero ir para a igreja. Não subestime a presença, não faça descaso da presença. Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Desculpe a expressão, ele foi um idiota, um imbecil. Ele não sabia o que era primogenitura, não entendia nada por um prato de lentilha. Pelo amor de Deus, irmão, aqui é o lugar onde a presença de Deus está. Esta igreja é uma igreja íntima com Deus. Isso é uma família, família de Deus. Então, que esta presença esteja na tua vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O filho pródigo lembrou, mas era tarde demais. Mas ele voltou, né? Ele voltou. Quando ele voltou em casa, o pai disse: meu filho, o pecado te matou. O pecado mata. Toda vez que a gente peca e não se arrepende, o pecado mata alguma coisa na nossa vida. Mata relacionamento de marido e mulher. Mata uma estratégia na empresa. Mata uma alegria. O pecado sempre mata. Sempre mata. O salário do pecado é a morte. O pai disse: o pecado te matou, meu filho. Mas você se arrependeu, ressuscitou, e você estava perdido, você foi achado. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. O mal existe, né? Aflição do mal. Roubo, morte de alguém, né? Uma mentira, separação dos cônjuges, filhos que vão embora de casa, uma doença, né, irmão? Mas a palavra do Senhor declara: nenhum mal te sucederá, diz o Senhor, e nenhuma praga chegará na tua tenda. Quando Jairo foi a Jesus, Jairo era principal da sinagoga. Jairo não era um homem qualquer. Jairo era um líder comunitário na cidade. Todo mundo conheceu. Ele foi a Jesus, foi censurado pelos outros judeus. Quando ele se aproxima de Jesus: Jesus, eu sou um homem importante na cidade. Eu sou um líder comunitário aqui na sinagoga. Todo mundo me conhece, todo mundo me respeita. Eu sou uma pessoa que tem liderança aqui na cidade. Mas, Senhor, dentro da minha casa alguém está morrendo e eu não sei o que vou fazer. Eu sou impotente, resolvo o problema de todo mundo na sociedade. Mas dentro da minha casa, minha filha está morrendo. E eu não sei como vou fazer. Quem sabe você é um líder aqui em Goiânia. Quem sabe você é um importante da sociedade. Você ajuda todo mundo, resolve todo mundo. Você está numa escola, tem 400, 500 crianças que você orienta. E dentro de casa teu casamento está morrendo. Dentro de casa teu filho, teu marido, tua mulher está morrendo.
existe uma solução. Leva Jesus para a tua casa. Leva Jesus para a tua casa, né? Jairo sofria, né? Irmão, porque quando acontece com a família dos outros, a gente sente a dor. Mas quando acontece com a nossa família, aí a coisa é diferente. Então, era exatamente isto que Jairo, né, que Jabes estava pedindo. Aflição do mal. Glória a Deus. E a palavra do Senhor declara, como eu disse, Deus fez o homem espírito, alma e corpo. Homem e espírito, porque é o mundo espiritual que governa os outros mundos. Governa o mundo normal, né? O mundo natural tem tempo, espaço, né? Tempo, espaço e dimensão, só isso. O mundo espiritual não. O mundo espiritual é eterno, não acaba. Ele é poderoso, não é, irmãos? E Deus fez o homem espírito com a alma, o espírito para governar a alma e a alma para governar o corpo. E é interessante que na alma ela tem 3 características aonde o inimigo ataca. A alma tem uma sensibilidade, que são as emoções. A alma sente alegria, sente tristeza, sente dor, né? Sensibilidade, são as emoções. A alma tem uma vontade. É a parte evolutiva da alma, desejos, aquilo que você quer. Você quer sair, você não quer sair. E a alma tem a parte mais importante, que é a mente, que é a inteligência. Então o que é a alma? Numa linguagem bem simples. A alma é aquilo que você quer. A alma é aquilo que você sente. A alma é aquilo que você pensa. Então nós vivemos mais na alma do que no corpo ou do que no espírito. Se vivemos mais na alma, o inimigo vai atacar na alma. O inimigo vai ter como alvo na alma. Foi por isso que Jabes disse: Senhor, a tua mão presente vai me livrar da aflição da minha alma. Minha alma não será afligida se a tua mão estiver na minha vida. Aonde foi, irmãos, que o diabo atacou Eva? Na parte mais importante da alma. Qual é a parte mais importante da alma? É também a parte mais importante do corpo. É a cabeça, é o pensamento. A cabeça é a parte mais importante do corpo. Na cabeça é o lugar onde a unção desce. Unge a minha cabeça. A cabeça é a parte mais alta do corpo. Existem povos do mundo que enterram as pessoas de pé por causa da cabeça. Na cabeça é o lugar da coroa. A cabeça é quem governa. A cabeça é quem dá direção. É por isso que Jesus é a cabeça da igreja. É por isso que o pastor é o pai na igreja, né? E a pastora é a mãe. E nós somos irmãos, filhos e filhas. Está entendendo? Então a cabeça é a parte mais importante. E o inimigo atacou na cabeça de Eva. Como é que foi que Deus falou mesmo aí sobre esse jardim, sobre estas frutas? E uma coisa interessante, irmão, leia depois a Bíblia. Quando Deus plantou o jardim, com a mão dele. Quando Deus fez o homem com a mão dele, Deus chamou Adão e disse: o jardim está aí. Você pode comer de tudo aqui. Você vai ser vegetariano. O homem começou a comer carne depois do dilúvio. Antes do dilúvio, o homem era vegetariano, só comia erva, né? E então, Deus disse: você pode comer de tudo, Adão. Pode comer de tudo, menos da árvore da vida. Dessa aí você não toca. Quando Deus falou isto, a mulher ainda não existia. A mulher não existia. Depois Deus fez a mulher. E quem foi que o diabo tentou? Foi o homem ou a mulher? A mulher. Por que o diabo tentou a mulher? Será que ela sabia das instruções de Deus? Será que Adão tinha falado para ela? Olha, mulher, podemos comer de tudo. É dever do homem avisar a mulher o que acontece. Quando Deus disse lavra a terra, diz lavra a mulher que eu estou te dando também. Ara a terra, ara a mulher, instrui a tua mulher. A mulher foi criada depois que Deus deu as instruções. E o diabo vai e ataca a mulher. Presta atenção. E ataca na mente. Fez ela questionar. Como é que foi? Então o diabo vai querer atacar na parte mais importante da tua cabeça, da tua alma, que é a cabeça. E que é a alma, que é também a parte importante do corpo. Na nossa cabeça, nós temos os ouvidos. Na cabeça, temos os olhos. Na cabeça, temos o nariz. Na cabeça, você tem a boca. A coisa mais importante. Agora, você recebe na cabeça conhecimento. Mas o crente recebe, além de conhecimento, recebe sabedoria também. Tem gente que só tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Esse irmão tem conhecimento, mas não tem sabedoria. O que é conhecimento? Acúmulo de informações. Conhecimento, microfone, tapete, quadro, lâmpada, ventilador. Isso é conhecimento. Tem gente que ajunta um montão de conhecimento, mas não tem sabedoria. O crente não.
Por isso que Paulo orou e disse assim: irmãos, vocês vão receber espírito de conhecimento, sabedoria e revelação. Revelação, intimidade com Deus, se revelam as coisas ocultas. Deus revela os seus mistérios. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos homens e revelaste aos sábios, aos pequeninos. É o que Deus faz. Por exemplo, conhecimento, na tua cabeça você tem os ouvidos. Sabedoria, com os meus ouvidos eu escuto. Conhecimento, na minha cabeça eu tenho os meus olhos. Sabedoria, com os meus olhos eu vejo. Conhecimento, na minha cabeça eu tenho o nariz. Sabedoria, com o meu nariz eu cheiro. Com a minha boca eu falo. Está entendendo, irmãos? Então presta atenção. Sabedoria é olhar as diferenças. Sabedoria, você distingue a diferença. E o diabo atacou exatamente nisto. Preste atenção. Você pode fazer transplante de braço, se perder um braço. Pode fazer transplante de perna. Pode fazer transplante de um dedo. Pode transplantar uma unha. Pode fazer um transplante da pele do... Pode, sim ou não? Pode fazer um transplante da cabeça? Pode transplantar uma cabeça, irmão? Cabeça não. Cabeça não. Cortou a cabeça, acabou. Na minha terra, Minas Gerais, cobra tem que matar na cabeça. Se não mata na cabeça, ela vai continuar te mordendo. Ela vai continuar te mordendo. Então, irmãos, Deus está falando então aqui, o quê? Jabes, me guarda da aflição do mal. Que o diabo não me ataque, que eu não seja afligido pelo mal. E o diabo gosta de atacar o comando do corpo, o comando do espírito, o comando da alma, que é na cabeça. Na cabeça. Paulo declara que a nossa luta é contra fortalezas. O que é uma fortaleza mental? O que é uma fortaleza onde a mente está trancada? Fortalezas são padrões de pensamentos contrários a tudo que é decente, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é bom. Fortalezas espirituais são padrões construídos na mente. Stronghold é a palavra em inglês, fortaleza. Linguagem militar, indestrutível, poderosa. Ninguém derruba uma fortaleza. Aquele filme Os Canhões de Navarone, eu me lembro, filme antigo, quando os alemães fizeram uma fortaleza dentro da pedra, dentro de uma casa-mata, ninguém arrancava eles dali. Aquela fortaleza derrubava tudo quanto era navio, né? Como é que começa padrões de pensamentos da mente, onde o diabo ataca para fundar uma estrutura de pecado, uma estrutura reacionária contra Deus? Vou dar um exemplo. Chega alguém na igreja, olha para uma irmã e diz: irmã, eu nunca vi olhos tão lindos na minha vida como os seus. A irmã disse: esse irmão cheio do Espírito Santo chegou aqui hoje e disse que meus olhos são lindos. Meu marido nunca olhou os meus olhos. E aí, irmão, ela começa a pensar: meus olhos são lindos. Ela abre o computador, meus olhos são lindos. Quando ela começa nessa progressão de pensamento, ela abriu a porta da mente. Aí os demônios chegam, os encostos, e começam a construir uma fortaleza na mente dela. Ela vai lá, lavar roupa, meus olhos são lindos. Vai dirigir o carro, meus olhos são lindos. Daqui a pouco, uma semana, ela só fica pensando naquela palavra. Os demônios estão trabalhando na mente, criando uma fortaleza. Aí ela disse: peraí, afinal de contas, eu sou obreira na igreja, meu marido é obreiro, eu preciso parar de pensar nisso. Já não pode mais. Por quê? A fortaleza foi construída. Construiu a fortaleza. Está entendendo? O inimigo ataca diretamente na parte mais importante da alma. Pastor Salmo sabe, os pastores aqui sabem. Quantas das vezes a gente trata de casa da igreja, chega um obreiro e diz: pastor, eu não consigo tirar aquela mulher da minha cabeça. É 25 horas pensando nela. Mas, irmão, tu é obreiro na igreja, irmão. Tu tem filhos, tu tem esposa. Eu não consigo tirar. A fortaleza foi construída. Está entendendo, irmão? Como é que se destrói isso? Só pela ação poderosa da palavra de Deus. Só com a presença de Deus na tua vida você pode destruir essa fortaleza. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Fortalezas mentais. Por isso que a Bíblia diz: pela renovação do vosso entendimento. A mente tem que estar renovada constantemente pela ação da palavra de Deus. Só a palavra de Deus renova a mente, porque a palavra traz a presença, traz a intimidade, a presença poderosa de Deus. É uma batalha na mente. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor declara que Davi chegou em Siclag
Quando Davi chega em Ziclag, irmãos, uma tragédia. Eu quero dizer a você o seguinte: qualquer um de nós pode sofrer uma tragédia. Qualquer um de nós pode sofrer uma tragédia. Quando Davi olhou, chegou com 600 homens. As casas estavam destruídas, a cidade destruída, casas queimadas a fogo. Cadê a minha mulher? Não está. Cadê os meus filhos? Não está. Tragédia, ataque direto ao diabo. Jabes disse que eu não seja afligido pelo mal, mas o mal atinge a mim, o mal atinge a você, uma morte súbita. De repente você perde o emprego, de repente um sócio te trai, te rouba, e acontece o mal, coisa terrível. E a dor vem, o mal dói muito. Uma traição, você é fiel a uma pessoa há 40 anos, de repente aquela pessoa vai embora, dói, e não tem remédio que cure esta dor emocional, esta dor na alma. E aí, irmãos, a Bíblia declara que Davi chorou, os homens choraram com ele, chorou até acabar o choro. Quando acabou o choro, o que vai fazer? Vai continuar chorando? Não. Vai continuar chorando? Não. Então, quando o mal te atacar, chore na presença de Deus. Chore até acabar. Depois que chorou, aí ele tirou tudo para fora. Não é só chorar. Conte o que está acontecendo. Vem aqui na igreja. Aqui tem homens e mulheres que querem ouvir o teu choro. Quantas das vezes? Eu me lembro que uma vez eu vim aqui, uma pessoa foi falar com o pastor Salmo. E quando ele saiu de lá, irmão, e ele saiu, eu falei: houve a reunião com o pastor? Houve. O que você fez? Chorei. Chorou, eu precisava do ombro. Chorei no ombro do pastor. Chorar, aqui você pode chorar. Tem pessoas que vão dar o ombro para você chorar. Na hora que o inimigo te atacar, você vai ter um ombro que você vai encostar e vai chorar. E depois que você chorar, conte para Deus. Tira tudo para fora. Não deixa guardado. Davi disse: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite. A minha cama eu molhei. Está molhada. Davi tinha mágoas, irmão. Chorou porque perdeu a família. Aí ele falou com Deus: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Né? Depois que ele chorou, tirou tudo para fora. Você chora, mas tira para fora. Não deixa dentro não. Não deixa a amargura dentro não. Porque a amargura vai prejudicar a alma. Conta tudo que está acontecendo. Depois que Davi chorou, depois que Davi contou, aí mandou chamar o sacerdote. Tinha uma autoridade espiritual. Manda chamar o sacerdote. O sacerdote veio e ele disse: cadê o manto? Cadê a estola sacerdotal? Está aqui na minha mão. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma estratégia. Pergunta a Deus se essa estratégia ele aprova. Eu quero dizer para você, meu irmão, que na hora que o inimigo te atacar, você vai ter a estratégia. Você não vai ficar caído no chão chorando, não. Você vai se levantar, vai contar tudo para fora. Aqui vai ter gente que vai te ouvir, vai ter paciência. Você pode contar tudo. Eu já tive vários casos assim. Na Nicarágua, no tempo da guerra, quando eu estava lá fazendo trabalho de missões, um presbítero me chamou, na véspera de eu viajar de volta, me chamou e disse: eu queria falar com o senhor. Pois não, na selva, não podia ter culto à cidade, terrível. O lugar onde eu vi mais morto, 15 quilômetros enterrando gente no cemitério de Manágua. E aquele presbítero, quando começou a falar, o Espírito de Deus falou: me cancela tudo. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Nós temos que aprender a chorar com os que choram, irmão. E aí então ele falou: meus 2 filhos estão em casa arrebentado. O exército do contra arrastava as moças da igreja. Foi as igrejas onde eu vi mais gente, né? Com coisa de guerra, estrupar, casa sem braço, meninas novas na igreja, sem orelha, um espetáculo, irmão, parecia, né, The Walking Dead, os mortos vivos, uma coisa terrível, tremendo, né, irmão? Esses meus 2 filhos estão arrebentados, um tem 19 anos, outro tem 18 anos no hospital, não vão resistir. Mas o pior aconteceu com a minha filha. Chegaram 25 soldados e estruparam a minha filha. Eu e a minha esposa criamos aquela menina com tanto carinho, com tanto amor. Chegaram eles, estruparam, irmãos, naquele momento. Quando aquele homem falava aquilo comigo, eu sentia a dor dele. Eu procurei, eu disse: o que eu vou falar para esse homem? Procurei palavras da minha mente, não tinha palavra. Eu disse: o que eu vou falar? Abri a Bíblia, comecei a ler. Li uma parte, li outra. Uns 15 minutos, aí o Espírito desceu, a presença chegou. Quando a presença de Deus chega, irmão, você não tem resposta, Deus tem resposta. Você não tem solução, Deus tem solução. E a presença chegou, e ali eu fiquei com ele, cancelei todos os compromissos que eu tinha, né? Porque houve uma tragédia. Aí o sacerdote perguntou a Deus:
Davi disse: a minha estratégia é o seguinte: eu vou atrás desses amalequitas bandidos que destruíram, e os homens queriam matar Davi. Queriam matar por tua causa, Davi. Nossas mulheres foram roubadas, nossos filhos. Davi, irmão, entendeu os homens. Como muitas das vezes vem uma pessoa e fala uma coisa com o pastor, ou fala com a pastora, o pastor simplesmente fica quieto. A pastora fica quieta porque sabe que aquela alma está ferida. Não é hora de repreender, não é hora de mandar calar a boca, é hora de ouvir. Davi ouviu aqueles homens, Davi entendeu o drama deles. As mulheres foram roubadas, as casas destruídas, uma tragédia tremenda, um ataque direto do inimigo. E aí, irmãos, o que aconteceu? A Bíblia Sagrada declara que Davi disse: eu quero ir atrás dessa gente, o que eu vou fazer? Aí a palavra do Senhor veio para ele: pode ir, você vai perseguir, você vai alcançar e você vai libertar. Diga: perseguir, alcançar e libertar. Você tem estratégia, Deus aprovou a estratégia. E Davi foi, e houve a grande vitória. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Davi dizia: sara a minha alma. Alma enferma, alma doente. Paulo disse assim, irmão, quando escreveu sobre a Santa Ceia lá, Coríntios capítulo 11: por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por causa disso o quê? O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Que trazia gente doente dentro da igreja, gente fraca e gente morta. Por causa disso, leia lá, leia a carta de 1 Coríntios, você vai ver o que havia na igreja. Havia partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de fulano, eu sou do grupo que tem carro na igreja. Quem não tem carro não é do meu grupo, né? Havia divisão, havia carnalidade na igreja, havia problemas imorais na igreja, incesto, práticas na vida sexual, pecadoras dentro da igreja. E Paulo diz: por causa disto, há entre vós, há no meio de vocês. Não diz que eram todos, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormir aqui, mortos. Não pode haver morto dentro da igreja. Quando Ananias roubou e mentiu o Espírito Santo, ele morreu. Quando morreu, Pedro disse: tira o morto de dentro da igreja. Morto dentro da igreja, irmão, dá mau cheiro. Morto dentro da igreja, desculpa a expressão, fede. Depois veio a viúva, né? A viúva, que ficou viúva 3 horas, né? Safira chegou: cadê meu marido? Teu marido acabou de morrer, porque vocês mentiram o Espírito Santo. E os moços que levaram o corpo dele vão levar o teu. Pum! Caiu na hora. Profecia que se cumpriu na hora. Tem profecia que se cumpre 300 anos, 200 anos, mas tem profecia com menos de 24 horas. Quando o mal quis atacar Ezequias, Senaqueribe, aquele general orgulhoso, entrega a cidade. Se você não entregar, meu exército vai invadir, vai cortar a mulher grávida com espada. Nós vamos fazer e vamos arrebentar. Você sabe o que eu fiz em tal lugar? E foi contando. Ezequias chorou, foi para a igreja, chorou, falou com o Senhor. Deus disse: manda falar com o profeta. Quantos irmãos sabem que nessa igreja tem profeta aqui? Quantos irmãos sabem que tem profeta? Não tem um título de profeta, não, mas são profetas de Deus. Aqui tem boca de Deus, irmão. Aqui tem homens e mulheres que são boca de Deus. Você tem que falar com essa gente. Está entendendo? Mandou a carta para Isaías. Isaías pegou a carta e disse: diga ao rei Ezequias que Deus ouviu a oração dele. Segundo lugar, esse general orgulhoso não vai entrar na cidade. Terceiro lugar, eu vou meter, Deus falou assim: vou meter o meu anzol no nariz dele, vou meter o meu freio na boca dele e vou fazer ele voltar para a terra dele, e quando chegar lá, ele morre. Irmão, o mal não vai te atacar, o mal não vai te alcançar, porque o Deus de Ezequias é o Deus a quem nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? A mão de Deus, ela que te criou, a mão de Deus que fez o jardim, a mão de Deus que te protege, que te ampara, aquela mão de Jesus que tocava nos leprosos. Eu vou no trabalho de missões na Índia, eu toco nos leprosos. Temos uma igreja no meio de 20 leprosos. Nunca fiquei leproso. Jesus tocava nos leprosos, irmão, né? Eu estou aqui, você está aqui, por quê? Por causa da poderosa mão de Deus na nossa vida. Então, querido irmão, querida irmã, confie na mão do Senhor. Confie que Deus vai te ajudar. Agora preste atenção, eu vou repetir.
O homem só é homem total, completo, verdadeiro. A mulher só é mulher total, integral. A igreja não somente agrega, a igreja integra. A presença de Deus, irmão, não é somente agregar você aqui. A presença de Deus é integrar você no corpo. Você é do corpo, você é membro do corpo, você é membro da família. Você não é ramo estranho, não. Você foi agregado e é integrado. Quando você entra no círculo da intimidade com Deus, Ele te leva para o jardim, para a presença dEle. E ali você tem paz, alegria, proteção, segurança. Você tem a imortalidade. Que Deus nos abençoe nesta noite. Quem foi abençoado com a palavra de Deus nesta noite? Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar daqui a pouco para você. Nenhum mal te sucederá, irmão. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Deus vai te livrar da bala perdida. Deus vai te livrar do olho grande. Deus vai te livrar da inveja. Agora preste atenção. Não roube a Deus. Não minta a Deus, como mentiu Ananias, como mentiu Sanfira. Eles morreram. Tira da igreja. Na igreja não pode ter morto. Amém, irmãos? Quando a palavra do Senhor declara, e com isso eu termino. Miriam resolveu pecar contra Deus. Pecou falando de Moisés. Falando de uma coisa que ela não tinha direito. E Miriam não era uma mulher qualquer, irmão. Miriam era profetisa em Israel. Miriam era uma líder em Israel. Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Miriam era uma pessoa importante. Mas falou bobagem. Falou bobagem que não tinha que falar. Quando falou, irmão, e ainda envolveu Arão na tramóia. Naquela tramóia. Miriam não entendia nada de autoridade espiritual. Irmão, o pastor da igreja não é maior do que ninguém. O presbítero, a irmã do grupo de oração, do louvor, nós não somos maior do que ninguém. Só que Deus escolhe e coloca em diferentes posições. São propósitos de Deus. A Bíblia fala sobre eleição, predestinação e soberania divina. Qual é a diferença entre uma pessoa eleita, predestinada, ou um ato exclusivo da soberania de Deus? Deus é que faz. Quando Miriam falou bobagem, Deus ficou irado. Já viu um Deus irado? Deus se irou contra Acabe, irmão. De tanta besteira que Acabe fez. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu quero você na frente da tenda da revelação. Arão, eu quero você lá. Miriam, eu quero você lá. Deus juntou os três e colocou na frente. E disse: Moisés, fica lá. Meu assunto é com esses dois. Disse: Miriam, quem é que você pensa que você é, hein? A autoridade que você tem, recebeu de baixo. Você recebeu de baixo. Sabe quem colocou a mão na tua cabeça? Foi meu servo Moisés. Arão, quem é que você pensa que você é? Quando Moisés chegou para mim e disse: Senhor, eu não sei falar, eu disse: tudo bem, Moisés, eu vou falar com você. Você vai falar com Arão e Arão vai falar com Faraó. Você está aí porque Moisés colocou a mão sobre você. Agora presta atenção. A autoridade que Moisés tem veio de cima. Ele passou comigo 40 dias no monte, intimidade completa, recebendo as minhas ordens, as minhas palavras eternas, conselho de família. Eu orientei, orientação para o povo. O povo saiu do cativeiro, o povo não sabia nada. Eu dei as orientações, eu fiz tudo, expliquei tudo. O que era um povo ordenado, praticar o bem. Eu falei: honrarás pai e mãe, preservar a família. Eu falei: não furtarás, preservar do roubo. Eu falei: não cometerás falso testemunho, preservar a verdade. Nós temos hoje um homem que foi para a prisão por causa de uma mentira. Era o governador do Rio de Janeiro, futuro presidente do Brasil. Todo mundo falava, grande, mentiu uma vez, não guardou a verdade. Não dirás falso testemunho. Preservar a família, preservar a verdade. Não adulterarás, preservar a moral, preservar a decência. E aí Deus disse a todo mundo: escuta aí, Miriam, escuta aí, Arão, eu me revelo através de um sonho. Eu me revelo através de um profeta. A Moisés, eu falo com ele cara a cara. Quando Deus falou assim, irmão, a glória de Deus se manifestou. A glória de Deus se manifestou na tenda da revelação. Quando foram olhar, olha a Miriam aí, leprosa, leprosa, está leprosa. Moisés correu: Senhor, Senhor, não deixa a lepra deformar a minha irmã. Não deixa a lepra deformar a minha irmã. Deus disse que Miriam estava leprosa. Miriam não ficou leprosa, a lepra estava dentro dela. Se manifestou. E aí Deus disse: tira do arraial, tira da igreja. E aí os anciãos chegaram e disseram: Moisés, precisamos continuar a viagem para Canaã. Não,
Não, vamos esperar a Miriam sarar. Miriam vai sarar? Miriam é líder. Miriam fez bobagem, está doente, está fora. Irmãos, nós precisamos entender o agir de Deus. Aquele irmão, o maior guitarrista da cidade, pecou. Entra com ele 5 minutos no gabinete e está resolvido. Não está resolvido não, tem que tirar do arraial. Aquela irmã, dirigente, chique de oração, tal, pisou na bola, largou o marido, conversa com ela 5 minutos, está resolvido. Não está resolvido não, tem que tirar do arraial. Vai desprezar? Não. Vai viajar? Não, vamos esperar. 1º dia, 2º dia, 3º dia, aliás, foi desaparecendo. 7º dia, desapareceu. Volta Miriam. Miriam voltou, agregou, integrou e parou de falar bobagem. E seguiu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Este é o Deus que nós servimos. Um Deus que nos ama. Vamos ficar de pé na presença do Senhor agora, em nome de Jesus. Entra na minha casa, cadê o pessoal do louvor? Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas, me ajuda a ter santidade, quero orar, porque o Senhor é meu Deus maior, faz um milagre em mim, como Zaqueu. Canta aí, irmão. Eu quero. Vai cantando baixinho aí, irmãos. No final tem esse livro aqui, ó. Lá na porta, minha esposa vai estar lá. O Apocalipse é um livro muito importante. Você vai entender tudo, irmãos, né? Em nome de Jesus, sobre a profecia. Olhar para ti E chamar. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu Deus maior. Faz um milagre em mim. Espera um pouquinho aqui. Irmãos, nós vamos orar agora. E eu gostaria de dizer o seguinte: Deus, a mão de Deus que te fez vai te tocar nesta noite. Você vai sair daqui com o milagre de Deus na tua vida. Talvez você diga: o mal está vindo em minha direção, mas o mal não vai te atacar. Jabes orou que eu não seja afligido pelo mal. O mal está aí fora, irmão. Nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida. Nós vivemos no meio, o mal está crescendo assustadoramente. Mas se você permanecer na intimidade de Deus, no círculo de Deus, o mal não vai te atacar, nenhum mal te sucederá, diz o Senhor. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Talvez você diga: irmão João, o mal está lá em casa. Pois vai sair nesta noite, vai sair agora. Tu vai chegar na tua casa e o mal não vai mais estar lá. Não vai. Se você tem um pedido especial, quer uma oração especial, saia do seu lugar, fica de pé aqui na frente. Nós vamos estar orando agora. Vou pedir que alguns obreiros, por favor, estejam aqui também para ajudar essas pessoas, né? Talvez você diga: tem um mal na minha empresa, vai sair. Já saiu em nome de Jesus. Tem demônio rondando o meu lado, vão cair por terra. Vão cair por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entra na minha casa, canta aí, quando o povo vem, em nome de Jesus. Entra na minha vida. Pode vir, a presença vai voltar para você nesta noite. Aleluia. Sara todas as feridas. Em nome de Jesus. Me ensina a ter santidade, porque o Senhor em nome de Jesus é maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Deus abençoe, a família está vindo para Deus. Entra na minha glória a Deus. vida. Aleluia. Mexe com minha estrutura. Glória a Deus. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o
orar agora, irmãos. Diga assim comigo: Deus ouve as orações. Deus ouve as orações, né? Jesus disse assim em Mateus capítulo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Em Mateus 7 e 8 ele diz: porque todo que pede recebe, porque todo que busca encontra, porque todo que bate a porta abre. Quando Paulo e Silas pediram, diz a Bíblia, todas as portas foram abertas. Deus vai abrir todas as portas para você nessa noite. Deus vai abrir as portas da bênção na família. Deus não vai permitir que o mal chegue. Deus não vai permitir que a dor do mal te aflija. A igreja levante a mão em direção ao céu, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós declaramos que Tu és o único Deus verdadeiro. Nós declaramos que Tu és o único Deus criador. Deus não fabrica, Deus cria. E aqui está o povo criado pelo Senhor. Aqui estão as famílias, aqui estão os jovens, as crianças, os adolescentes, pessoas da terceira idade, criação de Deus, feito nas poderosas mãos divinas do Senhor. E agora, Senhor, nós oramos como Jabes orou. Jabes invocou o nome do Senhor e disse que a Tua mão esteja comigo e que do mal eu não seja afligido. Meu Deus, meu Pai, eu oro por cada família aqui reunida ou representada, e se porventura existe algum mal na família, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós ordenamos: mal saia desta casa, mal saia desta família, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se existe o mal de uma aflição no corpo físico, traz a cura agora, Senhor. Repreendemos toda doença, toda dor, desde a planta do pé ao alto da cabeça, toda enfermidade na pele, na carne, no sangue, nos ossos e nos nervos, sai agora, fora, 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 em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção para a família, para o cônjuge, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, criação de filhos, que, meu Deus, meu Pai, tem sido o maior problema das famílias hoje. Que saia o mal das crianças, que saia o demônio, que saia o pecado, que as trevas sejam expulsas. Nós profetizamos a vitória do povo de Deus, a vitória do meu irmão, a vitória da família. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre o trabalho de cada irmão, porque a Tua palavra diz: o homem e a mulher que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Nós queremos intimidade, relacionamento com o Senhor, e ao mesmo tempo o Senhor diz: pois comerás do fruto do teu trabalho. Abençoa o fruto do trabalho de cada irmão, o emprego, a empresa, o investimento. Nós vamos desfrutar o fruto do nosso trabalho, porque tememos ao Senhor, porque tememos a Jeová, o Deus de Jabes, o Deus da Bíblia, o Deus da igreja. Vitória na vida material de cada irmão, de cada família. Se alguém está em dívida, na mão do agiota, problemas financeiros, cartão de crédito, cheque especial, traz a vitória agora, traz a vitória agora, agora. Abre a porta, abre a porta. Traz, Senhor, uma vitória especial, uma estratégia que só o Senhor pode dar em todas as áreas da família. Nós pedimos a Tua bênção e, sobretudo, Senhor, a Tua presença que não falte. A Tua presença que não falte, porque se a Tua presença estiver, nossa vida será um jardim, nossa família será um jardim, nosso casamento será um Éden, um paraíso, nosso trabalho será um jardim. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão para o céu assim, irmão, e diga: meu Deus e meu Pai, eu Te agradeço. Vim na Tua casa para Te adorar, e eu declaro, na autoridade da Tua palavra, o mal não me atingirá, não atingirá minha família, o meu trabalho, o meu corpo
a minha alma e o meu espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.